Sabe, tem um mistério muito fascinante acontecendo agora, toda vez que a gente interage com uma inteligência artificial. E essa interação, na verdade, revela muito mais sobre nós mesmos do que sobre a tecnologia. E para a gente desvendar esse mistério, a resposta não está no código não, hein? Está dentro da nossa cabeça. Já parou para pensar nisso de verdade? Por que a gente dá personalidade, senso de humor, às vezes até atribui intenções a um programa de computador? A gente fala obrigado, fica irritado, o que está rolando aqui? Então, a chave para esse mistério todo não está nos algoritmos ou nos terabytes de dados. Por incrível que pareça, ela está escondida numa espécie de bug fundamental, uma característica de design do nosso próprio cérebro. E para a gente conseguir desvendar essa arquitetura, vamos usar as ideias de um dos maiores estudiosos da mente humana, o Daniel Kahneman, e o trabalho revolucionário dele, que é o livro Rápido e Devagar. A base de tudo isso está numa ideia, a de que o nosso cérebro não tem só uma, mas duas maneiras de operar. São dois sistemas bem distintos que governam o nosso pensamento. De um lado, a gente tem o sistema 1, que é o nosso piloto automático. Ele é instantâneo, movido a instinto, sabe? Do outro lado tem o sistema 2, o pensador. Esse é deliberado, analítico, e a gente precisa fazer um esforço para acionar ele, tipo quando vai resolver um problema complexo. É o rápido contra o lento, a intuição contra a razão. Agora, o que é bem interessante aqui é como essa divisão funciona na prática. O sistema 1 está sempre ligado, processando o mundo à nossa volta, tomando milhares de decisões por segundo sem a gente nem perceber. Já o sistema 2 não, ele precisa ser ativado conscientemente. É ele que para, analisa e toma as decisões mais difíceis. Então, o ponto central é esse. O sistema 1 é um mestre em reconhecer padrões usando atalhos. Ele é super eficiente. Já o sistema 2, ele é poderoso, mas digamos que ele é meio preguiçoso. Ele gasta uma energia mental gigantesca, então o nosso cérebro, por uma questão de pura sobrevivência, evita usar ele sempre que pode. E aqui é que está o problema. No mundo de hoje, com esse bombardeio de informação o tempo todo, nosso cérebro acaba dependendo quase que o tempo todo do sistema 1, que é eficiente, mas muito mais propenso a erros. Isso abre uma porta enorme para os tais vieses cognitivos. E é exatamente aqui, nessa nossa dependência do piloto automático, que a conexão com a inteligência artificial começa a ficar clara. Porque olha que curioso, existe uma arquitetura muito parecida no mundo digital. Assim como o nosso cérebro, a IA moderna também tem, metaforicamente falando, os seus próprios sistemas rápido e lento. Dá pra gente imaginar assim, um verificador simples que extrai dados rapidinho seria como um sistema 1 artificial. E aquele modelo complexo de deep learning, que precisa de um poder computacional imenso para pensar, esse seria o nosso esforçado e lento sistema 2. Mas aqui tem uma diferença científica que é fundamental. O nosso viés, o humano, é uma característica de design. Foi um jeito que a evolução encontrou para a gente economizar energia. Já o viés da IA, por outro lado, não é intencional. Ele é um espelho, um reflexo dos vieses que já existiam nos dados que nós, humanos, demos para ela. E é bem nessa interseção entre o nosso viés que vem da arquitetura do cérebro e a capacidade da IA de espelhar dados que o hack acontece. É aqui que o mistério começa a ser solucionado. Para a gente entender esse truque, a gente precisa conhecer um atalho específico do nosso sistema 1, a heurística da representatividade. É bem simples. Se algo parece um pato e age como um pato, nosso cérebro assume que é um pato sem parar para checar os fatos. É um atalho para economizar tempo e energia. E o que acontece é que os modelos de IA, tipo o ChatGPT, são mestres absolutos em parecer e agir como um ser humano. Eles foram treinados com a internet inteira para imitar com perfeição os nossos padrões de comunicação. Como o Dr. Bill Lambos coloca, é uma imitação. Uma performance estatística brilhante, sim, mas que não tem consciência, não tem intenção, não tem sentimento de verdade por trás. É pura matemática. E aqui está a grande revelação. Como a IA se comunica igualzinho a uma pessoa, o nosso sistema 1, o piloto automático, cai na armadilha da representatividade. Ele vê algo que se parece com a inteligência humana e, para economizar energia, ele simplesmente assume que é inteligência humana. Nosso cérebro é hackeado pela semelhança. E esse hack nos deixa vulneráveis a reações extremas, porque ele explora medos que são muito antigos. Por exemplo, a aversão à perda. Isso é uma herança da evolução, tá? Nosso cérebro é programado para sentir o impacto de uma perda com uma força 2,5 vezes maior que o prazer de um ganho.
Então, quando uma IA que soa tão humana aparece, nosso sistema 1 já enquadra ela como uma perda em potencial, de empregos, de controle, e isso dispara um medo instintivo, muitas vezes desproporcional. Ou vamos pensar no efeito âncora. A primeira informação que a gente recebe sobre um assunto tende a ancorar todo o nosso pensamento depois. Então, a primeira resposta que uma IA gera pode virar essa âncora mental, limitando a nossa capacidade de pensar em outras soluções. O sistema 1 se agarra naquela primeira informação e o preguiçoso do sistema 2 muitas vezes nem se dá o trabalho de levantar âncora e explorar outros caminhos. Então tá. O que a gente faz com isso tudo? A resposta nos leva para um lugar bem inesperado. Não é sobre regular a tecnologia, e sim sobre entender a nós mesmos. O pulo do gato é este. Para a gente navegar nessa era da IA, seja para evitar o medo sem sentido ou aquela admiração cega, a habilidade mais importante é a autoconsciência. É saber quando o nosso sistema 1 está no comando e quando a gente precisa fazer o esforço de ativar o sistema 2. No fim das contas, a inteligência artificial funciona como um grande espelho. Ela não está mostrando o futuro das máquinas, mas sim as falhas e as maravilhas da arquitetura do nosso próprio cérebro. A forma como a gente reage a ela é um reflexo direto dessa dança entre o nosso pensamento rápido e o nosso pensamento lento. Fica então a pergunta para a gente pensar. Quantas vezes o nosso piloto automático já nos enganou, fazendo a gente atribuir uma personalidade inteira a um conjunto de algoritmos? Refletir sobre isso talvez seja o primeiro passo para entender melhor não a IA, mas a mente humana.